Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes infectologistas pernambucanos, doutor Demetrios Montenegro. Doutor Demetrios, o infectologista virou moda. Antigamente, os médicos mais famosos eram cirurgião plástico, cardiologista, agora é infectologista. O que é o infectologista? Boa noite, João. Boa noite a todos e a todas. Bom, o infectologista a infectologia é a especialidade da medicina que vai estudar as doenças infecciosas como um todo, né? Então, antigamente, era muito ligado à questão da medicina tropical, as doenças tropicais, causadas pelos vetores ambientais, como os mosquitos. Tinha muito valor na região da Amazônia. Aqui no Nordeste, eram muitas pessoas que estudavam esquistossomose, filariose, mas a incidência dessas doenças diminuiu muito. E aí começou a ressurgir a especialidade com o surgimento do HIV, da AIDS. E aí a especialidade voltou a ressurgir, assim como a questão do diagnóstico da hepatite C, da hepatite B, do tratamento dessas infecções. E atualmente, um outro campo também da especialidade, além dessas doenças que eu já falei, é muito no controle de infecção hospitalar, né? Então, hoje, segundo a OMS, existe uma grande pandemia de bactérias multiresistentes, onde não tem mais antibióticos que consigam combater essas bactérias. E aí o infectologista atua nesse controle dessas bactérias, né, na orientação dos médicos que prescrevem antibiótico, para prescrever o antibiótico de maneira correta, com indicação, respeitando o tempo, respeitando as culturas que faz o diagnóstico da bactéria. Então, o campo é muito, muito amplo de atuação. Demetrios, o senhor, quando estudava na faculdade e depois quando se formou, imaginava que pudesse aparecer uma coisa tão terrível contra esse coronavírus? Não, na verdade a gente só imaginava isso, só via isso em filme, né? Em livros da história da medicina, principalmente quando relembrava a questão da gripe espanhola e da peste, que assolou a Europa na Idade Média e em outras épocas também. Mas viver o que a gente está vivendo, jamais passou pela minha cabeça. Apesar de que, quando tivemos a pandemia da H1N1, né, nem faz tanto tempo assim, lógico, não se chegou a um terço do problema que a gente está vivendo hoje, mas naquela época, vários estudos já mostravam que em algum momento o vírus da influenza, que é quem causa a gripe, iria sofrer uma grande mutação e que o mundo todo ia estar susceptível a ter a doença, como foi a gripe espanhola. Na verdade, isso ainda não aconteceu, mas o que chegou foi um outro vírus, né, que justamente esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Por que é que esse coronavírus mata tanto? Pois é, na verdade, o que acontece? O grande problema é que pegou a população toda do mundo sem nenhuma defesa. Então, se a gente quiser fazer um paralelo, se lembrar nas aulas de história, quando os portugueses e os espanhóis chegaram no Brasil e nos outros países da América do Sul, na América Latina, uma população grande de índios morreu justamente porque eles trouxeram essas doenças, principalmente a gripe, né? E a gripe que para os europeus não tinha nenhum problema, mas para os índios era catastrófico. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, não é? O vírus Demetrios, é novo. Essa é uma pergunta que todo mundo quer fazer e eu vou fazer em nome de todo mundo. Como é que se pega o coronavírus? Pois é. É pegando num lugar, comendo, como é que se pega? O vírus ele não vai voar e chegar na pessoa. Ele precisa de um veículo. Então, o principal veículo são as mãos. Então, a mão contaminada com o vírus e o hábito de coçar o olho, botar a mão na boca, botar a mão no nariz, isso é uma das principais formas. Porém, o contato próximo com outra pessoa, sem desprotegido, isso também pode ser um fator importante de transmissão. Por exemplo, estamos no estúdio, todo mundo aqui está controlado e estamos numa distância muito grande. Então, isso nos dá uma segurança. Mas, se estivéssemos numa mesa de um bar, conversando, com
próximo, rindo, falando alto, um de frente para o outro, isso daí, a chance de contaminação, se um dos dois estivesse contaminado, seria muito grande. Olha, doutor André Long, que é o secretário de saúde, seu amigo, me disse que não consegue dormir quando vê na televisão essas festas clandestinas. O senhor também fica sem dormir? Pois é, na verdade eu fico sem dormir não, porque nada tira meu sono, nem o estresse dessa pandemia. Então, para dormir é bom eu de cama. Não tenho problema, deitei e dormi. Mas isso me dá muita angústia, né? Porque a gente que passa um dia no hospital, principalmente, vendo as pessoas internadas nas UTIs, então a gente sabe o que aquilo pode levar aqueles jovens. E principalmente hoje, que estamos vendo muitos jovens com complicações. Por que é que no começo era só o velho, agora o jovem entrou? Por quê, doutor? Existe uma teoria. Na verdade, ainda não tem uma confirmação, mas parece que essa nova variante, né, a variante AP1, que é a variante de Manaus, existe uma gravidade maior e que aí não vai mais respeitar aquela história das pessoas mais idosas, com comorbidades, tipo pressão alta, obesidade, diabetes. E aí mesmo os mais jovens também podem evoluir com uma complicação maior do Covid. Olha, eu quero um segredo. Ele me disse aqui, o governador, que foi o senhor que tratou ele quando ele teve a Covid. Ele tomou cloroquina? De forma alguma. O que o senhor tratou com ele? Diga, ele não quis me dizer o que é que o senhor deu ao governador. Não, ele não tomou nem cloroquina, nem ivermectina, nem zinco, nada disso. Inveja do senhor com o doutor Jair Bolsonaro, que esse é que é o infectologista número 1 do Brasil, né? Pois é. Na verdade, felizmente ele teve uma forma muito leve, praticamente sem sintomas, e o que fizemos foi fazer o acompanhamento laboratorial para avaliar como ele seguiu e, na verdade, não teve nenhuma complicação. E que essas medicações não tem nenhum estudo que prove, estudo sério, né? Estudo bem elaborado, que prove que elas têm efeito. Ô, doutor Demétrio, se uma pessoa começar a ter aqueles sintomas que são mais conhecidos, né? Uma coriza, o governador teve uma coriza, a febre um pouco mais alta, o que é que ele deve fazer? Olha, precisa comunicar ao médico. Então, se a pessoa não tem um médico, precisa ir numa unidade para fazer uma avaliação, principalmente fazer a confirmação do Covid, né? Então isso é extremamente importante. Não deve ser feito o exame no primeiro dia dos sintomas. Então, teve o primeiro dia, começa a contar, então a partir do terceiro dia faz o exame para confirmar. E vigilância é o principal. É vigiar se a pessoa está tendo falta de ar, porque aí precisa imediatamente se internar para fazer esse acompanhamento no hospital e fazer a vigilância também laboratorial, né? Os exames de sangue para ver se está tudo correndo bem em relação à questão laboratorial. O que é que provoca a falta de ar? O vírus inflama, principalmente o pulmão. O vírus é aquela bolinha vermelha que a gente vê cheia de... Exatamente, é aquilo ali? É aquilo ali. Então, o que acontece? Ele, quando começa a entrar nas células do organismo, ele começa a ativar um processo de defesa, de nossa defesa, os nossos anticorpos. Então, essa guerra entre o vírus e o anticorpo causa uma tempestade inflamatória. Então, essa inflamação faz com que o pulmão fique muito, para as pessoas entenderem, com muito edema. Não é um edema de pulmão, é diferente, mas fica muito inflamado. Como a pele da gente fica inflamada, o pulmão também fica, e isso diminui a troca dos gases. E aí a pessoa fica com falta de ar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Demétrio Montenegro. Doutor Demétrio Montenegro, sua vez ainda vai demorar, porque o senhor é jovem, né? Ainda não vai chegar. Mas quando vier a vacina, o senhor vai querer a Coronavac ou a Astra? Olha, eu já me vacinei por ser da área de saúde. Tá certo. Tomou qual? Eu tomei a Coronavac.
Por quê? Porque era que tinha disponível na hora. Então, assim, na verdade, o que chegasse para mim, eu iria tomar. Entendeu? O que a disponível para mim, eu passei um ano todo me protegendo, não peguei a doença. Então, Nem ninguém em casa? nem ninguém em casa. Minha esposa também é infectologista, trabalha no UTI de Covid, ela também não se contaminou. Quem é que entende mais, é o senhor ou ela? Eu acho ela que é mulher, né? sempre não sabe mais. Sempre ela tem razão, né? É. Exato. Então, e assim, esperei ansiosamente pelo dia da vacina e mesmo após a vacina, continuo tomando os mesmos cuidados. Essa coisa que... Depois que a pessoa toma até a segunda dose, o que é que ele deve fazer? Não é sair para a rua para pular, não, né? Continuar com os mesmos cuidados. Utilizando máscara, sempre passando álcool a 70% nas mãos, lavando as mãos com água e sabão, mantendo o distanciamento social. Então, isso é fundamental. Agora, porque tem as histórias, né? Quando a pessoa é conhecida, aí está sempre na mídia, né? O Aguinaldo Timóteo tomou a segunda vacina, a segunda dose, e se internou e morreu. Por quê? Teve um caso grave depois de tomar a segunda. Olha, se foi logo após, então ele pode não ter tido a imunização completa e isso deixou ele vulnerável, né? E aí tem outras situações, né? Questão da idade, não sei se ele tinha comorbidade em relação à pressão alta, diabetes, mas isso tudo pode ter contribuído para esse desfecho não satisfatório dele, né? O doutor Demétrio, nesses meses todos, o senhor teve vários contatos com pessoas com Covid. Viu muitos quadros tristes? Muitos, muitos. E assim, triste independente da gravidade, porque o início da pandemia, né, a gente tinha muito medo. É óbvio, é uma doença desconhecida. Então, o primeiro caso suspeito que chegou, né, na terça-feira de carnaval, inclusive, quando eu fiquei sabendo desse caso, que tive que ir lá no Oswaldo Cruz para fazer esse primeiro atendimento, eu estava muito ansioso, porque eu não sabia o que eu ia esperar. Mas quando eu entrei no isolamento lá do Oswaldo Cruz, que vi que aquela pessoa estava muito mais ansiosa do que eu, até porque ela estava sendo a vítima, então isso me desarmou totalmente. E a partir dali eu tomei consciência de que a luta ia ser muito grande, mas a minha função era essa, eu não podia ter medo. Eu tinha que encarar a doença de frente, porque eu precisava ajudar, eu precisava tentar deixar aquela pessoa mais tranquila, porque eu sabia que é uma doença solitária, não é? A pessoa fica isolada dentro de um apartamento, de um quarto de hospital, com contato com os familiares só por celular e quando vai para a UTI, pior ainda, porque a pessoa é entubada, os familiares só têm contato por telefone com os médicos. Então, é uma doença que a gente, antes de ser médico, até porque, como médico, eu acho que o mais importante que a gente precisa passar para essas pessoas é tranquilidade. Essa coisa que se fala muito, a intubação. O que é intubação? Aliás, eu estava lendo outro dia no dicionário, intubação ou intubação. O que é isso e para quê? Na verdade, no início da conversa, né, você perguntou a história da falta de ar, né, o que é que causa. Então, quando começa esse processo inflamatório, que a pessoa começa a ter falta de ar, muitas vezes, só botando oxigênio pelo nariz, uma máscara ou um catéter, a pessoa consegue reverter, mas em algumas vezes não. Então, o problema é muito mais sério e a pessoa não consegue respirar. Então, se não colocar um tubo pela boca, que vai até os brônquios, e conectar esse tubo num aparelho que faça a função do pulmão. Então, ele vai ficar jogando ar lá dentro, porque a pessoa não consegue puxar o ar pelo nariz. Então, a intubação é esse processo.
Agora, é uma coisa que causa sequelas ou pode não causar? Não, pode não causar sequelas. Porque, na verdade, a sequela não é o processo da intubação. A sequela que algumas pessoas podem ficar é uma lesão no pulmão que o vírus, dependendo da agressividade que esse vírus acometeu, pode deixar uma fibrose, uma cicatriz no pulmão, que isso, depois, a recuperação é um pouco mais difícil. A pessoa fica mesmo já tendo se recuperado, qualquer esforço a mais que a pessoa faz pode ainda ficar com falta de ar. Vários clientes do senhor, evidentemente, que tiveram a Covid. Alguns bonzinhos como governador, mas outros não. O senhor teve clientes seus que ficaram com sequelas graves? Sim. Quais são as principais sequelas? As principais é que, em algumas pessoas, isso inclusive independente de idade, pode dar justamente essa fibrose no pulmão. E isso é um bom tempo ainda de recuperação, sabe? As pessoas, mesmo pessoas jovens que fazem atividade física, para fazer algum tipo de atividade física depois, precisa ainda muito tempo para voltar ao que era a sua vida normal. Porque a gente sabe que o fumante sofre muito com o pulmão. O fumante sofre muito com a Covid? O fato do fumo em si, ele vai agravar principalmente naquelas pessoas que já têm um efizema pulmonar, né, que é uma destruição do pulmão pelo cigarro. Então, isso faz com que realmente seja mais grave. Mas, por exemplo, eu já vi algumas pessoas, não fui eu que acompanhei, mas que teve uma sequela de uma trombose cerebral depois do Covid. E isso é uma complicação muito séria e a pessoa ficou com um AVC, na verdade, né? Ficou com um derrame cerebral justamente como sequela do pós-Covid. Mas teve uma história também que a AstraZeneca deu derrame aí. Foi. Tiveram, principalmente na Europa, né? A agência europeia suspendeu... Aqui não teve caso. Não, aqui não teve nenhum caso. Mas isso ainda está sendo investigado, né? Na verdade, isso ainda está sendo avaliado pelos cientistas, pelos comitês técnicos, a respeito da vacina. Doutor Demétrio, hábitos das pessoas, por exemplo, a roupa. O danadinho vai na roupa, o danadinho vai no saco do supermercado, o danadinho vai na comida ou só vai no ar? Não, ele só vai no ar, certo? Mas, por exemplo, se eu tivesse com Covid, okay, eu falando aqui, essa minha região da minha roupa poderia estar contaminada. Então, quando a gente diz evite o abraço, né, porque ele não anda, certo? Ele fica estático numa superfície. O problema é você entrar em contato com essa superfície. E então, botar a mão na boca. Exato. Então, a pessoa abraça a outra que está espirrando, coça o olho, assou o nariz, aí não higieniza as mãos, aí pega na roupa. Então, isso tudo vai estar, toda essa região do corpo vai estar contaminada. Então, por exemplo, o contato perto, o beijo é coisa proibida, né? O beijo é um dos grandes veículos de transmissão do vírus. E o aperto de mão? O aperto de mão, você precisa lavar as mãos depois. Porque, olha, esse tipo de... que as pessoas fazem, né? Cumprimentar. Se a superfície dorsal da mão estiver contaminada, o outro também vai se contaminar. Então, se eu pego a minha mão e coço o olho assim, eu vou me contaminar. E o danado é quem tem esse hábito danado, né? Exato. Então, assim, o mais importante é você estar sempre com o álcool em gel ou qualquer tipo de álcool para higienizar. Agora, evitar realmente esse contato físico da mão, porque nem sempre você vai estar com o álcool e aí se esquece que tocou nas coisas e de repente vai coçar o olho. Então, sabe aquela... se policiar sempre. É difícil, né? Às vezes é muito difícil você fazer esse tipo de... Aí vai virar cliente do Dr. Demétrio. Ou de um psiquiatra, né? Do psiquiatra. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Demétrio Montenegro.
vamos continuar conversando com o infectologista, doutor Demétrio Montenegro. Doutor Demétrio, o senhor vai com sua esposa para o restaurante? Tá indo? Não. O senhor desaconselha o restaurante? Há 1 ano que eu não vou no restaurante. Desde quando começou, reabriu o restaurante, fechou o restaurante, a gente não vai para restaurante. Por quê? Justamente por isso. Lógico, não teria nenhum problema eu ir com minha esposa. Até porque já convivemos em casa, obviamente. Mas... É uma vantagem arretada. Se ela ficar doente, o senhor trata, se eu ficar Pois doente, é. ela trata, né? Já é uma vantagem. Mas a gente evita ambiente de restaurante, muito mais por ambientes fechados, ar-condicionado. Então, realmente, a gente não faz esse tipo de programação. E procuramos viver a nossa vida dentro de casa mesmo. Eventualmente, lógico, vai no supermercado, eventualmente vai no shopping para comprar uma coisa muito rápida, mas a nossa vida mudou totalmente. Então, E de quem tiver juízo, né? pois é. E tanto é que o que já mudamos de dentro de casa não está no gibi, né? De mudar móvel de varanda, comprar planta para aqui, planta para ali. E eu acho que nunca vivemos a nossa casa tanto quanto nesse ano de pandemia. Doutor Demétrio, um tema polêmico, quebra de patente. O senhor é a favor ou é contra? Numa situação uma situação grave como essa, de saúde pública do mundo, não é falando só de Brasil, né, deve existir sim, porque você tem, se não tiver vacina para todo mundo, a gente está em um risco muito grande de manter esse vírus sendo transmitido, até porque as pessoas têm que entender que o vírus é natural dele sair mudando. Cada vez que ele se replica, ele vai mudando a sua estrutura. E nessas mudanças podem surgir essas variantes. Então, existem já uma quantidade, mais de 3.000 tipos de variantes, que, na grande maioria das vezes, não causam nenhum problema a mais. Porém, essas já têm variantes, como a nossa, né, a P1, já tem a P2, a de Londres, a da África do Sul, que já dá uma característica diferente do vírus. Mas qual é o grande medo? É surgir uma variante dessa que nenhuma dessas vacinas seja eficaz. E aí, o que é que vai acontecer? Tudo vai voltar a estaca zero. Então, a gente precisa, de uma forma rápida, do mundo todo ser vacinado o mais rápido possível. Ô, doutor Demétrio, um conselho. Quem tomou a vacina, porque agora começou a vacina contra a gripe, né, que tem todo ano, né? Quem tomou a vacina, pode tomar a vacina da gripe? Pode sim. Deve? Deve tomar, sem dúvida. E respeitando o tempo entre uma vacina e outra. Mais ou menos de quanto no tempo? mínimo 15 dias. 15 dias da segunda dose. Sim, da segunda dose. Ou por exemplo, porque a Coronavac tem um tempo mais curto entre as doses. Agora mandaram aumentar, porque disse que vai ficar mais eficiente se aumentar. Exato. Foi feito um trabalho que um resultado de uma pesquisa, que as pessoas que tomam com um tempo a mais têm uma eficiência melhor. Mas aí esse tempo a mais não é como o tempo da Oxford, que são 3 meses. É um tempo um pouco além de 28, 30 dias. Subiu também, surgiu essa semana, uma história de que pode ter, as pessoas terem que tomar a terceira dose da Coronavac. Pode ser isso? Olha, é tanta confusão, né? É muita confusão, mas o que acontece? O estudo que aprovou a liberação da vacina é um estudo com um tempo curto. Então, o principal era saber se ela elevava os níveis de anticorpos e principalmente a questão da segurança. Porém, se vão precisar doses adicionais, aí essas pessoas do estudo ainda continuam sendo acompanhadas para ver se no futuro doses de reforço, se vai precisar dose de reforço dessas vacinas. Agora tem um exame que as pessoas fazem depois de tomar a segunda dose, para ver a imunidade. Que exame é esse? Olha, esse exame não deve ser feito. Eu não aconselho as pessoas pagarem caro para fazer esse exame. Algumas pessoas vão ficar muito estressadas. Por quê? Ele pode vir positivo, mas ele pode vir negativo e não quer dizer que a vacina não esteja protegendo. Porque
a relação imunológica é muito complexa. Não é só um tipo de célula que vai ser ativada. Você tem toda uma cadeia celular que nem sempre você consegue dosar nesses exames. Então, o fato de um exame desse dar negativo não quer dizer que a pessoa não está protegida. Então, é melhor não fazer. Não vai adiantar muito. Não vai adiantar muita coisa. E até porque é o seguinte, não tem uma dose para dizer, realmente não tá sendo protegido, então bora fazer uma terceira dose. Não tem isso. Por que, doutor Demétrio, o Coronavac diz que é 50% de eficiente, mas principalmente para quem pegar não vai para a UTI, não é isso? Exato. Então, não é só a Coronavac que... Existem várias vacinas para várias doenças. Então, muita gente ficou decepcionado porque é só 40%, 50% de eficácia. Mas as pessoas precisam entender... A Rússia é 95%. Pois é. Diabo quem acredita. Que o importante aí é o desfecho de maior gravidade da doença. Que aí você tem praticamente 100% de prevenção para uma doença, de uma forma grave da doença. Nossa última pergunta, doutor Demétrio. O senhor que está ligado diretamente às autoridades de saúde do Estado, é preocupante o quadro de UTIs, que a gente vê 90%, 93%, é preocupante hoje? É preocupante, né? Então, em momento algum, o doutor André Longo negou essa preocupação dele. Às vezes a gente acha que ele vai ter um troço ali qualquer dia ele vai ter Pois é. E ele é cardiologista, né? Mas ele sabe o que está fazendo. Mas é porque é o estresse mesmo. Então, uma vez eu também falei, né? Tudo tem limite. E assim, não se abre leito de UTI do dia para a noite. Você pode ter todos os equipamentos do mundo, mas se não tiver o profissional para mexer naquele equipamento, não adianta. Não é todo mundo que entuba, não. Não é todo... Entubar é todo médico que entuba. Mas mexer e fazer... mexer num aparelho de ventilação não é todo médico que tem essa expertise de trabalhar numa UTI. Então, estamos tentando abrir mais vagas de UTI lá no Oswaldo Cruz e a gente está emperrado justamente no contratação de médicos para abrir leito de UTI, que não tem mais, já está todo mundo já muito cansado, ninguém consegue mais pegar um plantão extra para trabalhar mais, porque a carga de trabalho do profissional de saúde, não é nem só agora, falando não só pelos médicos, mas a carga de trabalho está muito grande. Então, e o senhor que está na linha de frente, está cansado? Estou, né? Mas a gente não pode baixar a cabeça, não. Tem uma guerra aí pela frente. E se um baixa a cabeça, eu acho que todo o resto também vai baixar, né? Nós queremos agradecer ao doutor Demétrio e dar os parabéns por esse trabalho realmente fantástico que ele tem feito para salvar a vida dos pernambucanos. Um forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser.